Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então estou aqui com um cano de PVC de 150 milímetros, equivalente a 6 polegadas. E eu cortei 16 centímetros para fazer uma luminária no formato de casa. Então estou aqui com o molde. O molde tem aqui os balaustres, tem as janelas e tem as portas. Então primeiro eu vou cortar aqui o balaustre, que são aquelas que vai ser a varandinha da nossa casa de 2 andares. Então esse é o primeiro andar, então ele vai ter essa varandinha, que são os balaustres. Lembrando que esse molde foi impresso em impressão a laser, então você coloca virado aqui para o cano. E aqui vou usar um thinner, lembrando que o thinner tem que ser forte, é um thinner 100%. Então aqui você passa o thinner aqui no papel, ou seja, no molde. E o desenho vai passar para o cano perfeitamente. Agora é só tirar aqui o papel e nós vamos reaproveitar, porque o molde não deu a volta completa aqui no cano, então nós vamos emendar. Lembrando que esse vídeo ele vai ter 2 partes, porque senão ele vai ficar um vídeo imenso. Então aqui é só você tirar aqui o molde. Observe que ficou perfeito, deu a volta perfeitamente aqui no cano. Agora nós vamos colocar aqui os outros moldes, que são as portas e janelas. Então aqui vou cortar aqui uma porta e algumas janelas. Então você corta todas as partes, todas as janelas, todas as portas. Então aqui você vai colocar primeiro a porta, e lembrando que você tem que centralizar, porque senão ela vai ficar torta. Então você prende com a fita crepe. E agora você coloca as janelas. Lembrando que as janelas você tem que centralizar junto com a porta. E você dá uma distância para elas não ficar muito emendadas na porta. Então você vai colocando as janelas centralizadas com a porta, na mesma linha da porta. Então exatamente eu coloquei 4 janelas. Então aqui essa janela vai ficar bem atrás. Prontinho, agora é só passar o thinner. Então observa que o desenho passa para o cano perfeitamente. Então você tem que usar um thinner que é forte, que é um thinner 100%. Então você compra esse thinner em materiais de construção, em depósito de construção, mas tem que ser um thinner forte. Não pode ser um thinner fraco, senão não funciona. Então observe que o desenho passou para o cano perfeitamente. Bom, aqui eu vou usar uma micro retífica para fazer os cortes, e vou usar uma ponta diamantada e vou usar na velocidade 5. Mas antes, você precisa usar o equipamento de segurança, que é o óculos de proteção e a máscara de proteção, porque o PVC ele tem um pó que é muito prejudicial à saúde, então é preciso usar o equipamento de segurança. Então se você usa o equipamento de segurança, não vai ter problema nenhum. Então aqui estou fazendo os cortes. Então estou fazendo aqui os cortes das janelas. Então você vai cortar esses quadradinhos. E agora também estou cortando aqui os balaustres.
Então aqui estou terminando de fazer os cortes. Observe que ficou perfeito. Agora eu vou usar aqui uma lixa 120 para tirar aqui a sujeira, para tirar as rebarbas e deixar a nossa luminária prontinha, limpinha. Para finalizar a limpeza, eu vou usar aqui uma escova de roupa. Então está prontinha aqui a nossa luminária, que é o primeiro piso. Ela vai ter 2 pisos, ou seja, 2 andares. Então essa parte já está pronta. E agora estou aqui com um cano de PVC de 100 milímetros. E eu cortei 12 centímetros para fazer a segunda parte. Então aqui você vai fazer o mesmo esquema, vai colocar a porta. E aqui eu vou colocar 3 janelas. Então são 3 janelas. Agora você passa o thinner. Então você aguarda 1 minuto e já pode retirar. Aqui o desenho passou para o cano perfeitamente. Todas as janelas alinhadas. Então agora é só fazer os cortes. Então está prontinha aqui a nossa segunda parte. E aqui eu estou com suporte de 1 centímetro do cano de 100 milímetros. E aqui é só você aquecer com o soprador térmico. Aqui você vai colocar no cano de 100. E aqui com 2 pedaços aqui de cano de 150 milímetros, que é menos de 50 milímetros, ou seja, menos de 1 centímetro, que vai dar 50 milímetros, 5 milímetros, se não me engano. Então essa parte aqui, você vai colocar aqui na primeira divisão aqui dos balaús, ou seja, como se fosse uma divisão de piso entre o balaústre e a casa. E a outra parte você vai colocar na parte de cima, que vai deixar um detalhe para a nossa varandinha, que vai ficar bem legal. Agora você usa aqui uma super cola instantânea, passa a cola aqui nesses 2 suportezinhos que nós colocamos. Está prontinho. Agora eu vou usar aqui uma chapa de PVC de 100 milímetros. E aqui nós vamos fazer aqui as duas bases, que vai ser a base de baixo e o pavimento de cima. Então você vai marcar aqui por dentro. Essa parte você marcar por fora, que é um quadrado, que nós vamos fazer uma base quadrada. E agora é só cortar. Então prontinho, já cortei aqui as 2 partes. E agora nós vamos marcar aqui essa parte de cima, que é o de 100 milímetros. Nós vamos marcar aqui por dentro, nós vamos cortar, que vai ser a abertura para você
colocar a lâmpada e também para passar a luz, ou seja, para passar aquele feixe de luz para iluminar toda a nossa luminária. Então prontinho, já fiz aqui o corte. Nós vamos colar esse suporte que nós fizemos para o cano de 100. Então prontinho, agora é só alinhar aqui com o nosso balaustre aqui na parte de baixo. Você alinha com a porta para não ficar torta. Então depois que você alinhou, você observa se está bem alinhado com a porta e já pode colar. Então agora você cola. Prontinho. Agora nós vamos fazer a parte de baixo. Então a porta vai ficar na parte da frente. Na parte de trás nós vamos fazer um furo onde nós vamos passar o fio, para o fio não ficar à mostra, para ele ficar atrás da luminária. Então aqui eu vou usar aqui uma tomada pronta, com tomada e apagador. E aqui nós vamos passar o fio paralelo, que é de 1 milímetro. Mas antes nós vamos dar aqui um nó, para que se alguém puxar o fio não venha arrebentar a instalação elétrica. E agora é só conectar aqui ao bocal. Então vou colar aqui o bocal, lembrando que o bocal tem que ficar alinhado com a abertura que nós fizemos para a luminária de cima. Observe que tem que ficar alinhada. Então ficou alinhada. Então agora é só colar. Então você alinha. Então ficou perfeito. Ficou a porta na frente e o bocal alinhado com a abertura. Agora eu vou retirar essa luminária que nós vamos trabalhar agora com a parte de cima. Aqui eu estou com um molde que eu fiz um cone. Eu fiz um molde com um cone, com um papel aqui, uma cartolina, que ficou perfeito o cone. E aqui vou usar a chapa de PVC e vou usar esse molde de papel, que eu fiz um cone. E nós vamos passar esse molde aqui para a chapa de PVC, que nós vamos cortar. E nós vamos fazer um cone de PVC perfeito. Agora é só cortar. Então prontinho. Agora eu vou usar aqui um soprador térmico para aquecer essa parte que vai ser o cone, ou seja, o telhado da nossa casinha. Não é preciso aquecer muito, você aquece ela bem pouco. Se você aquecer muito, você não vai conseguir fazer. Então observa que agora é só moldar e fazer aqui o nosso cone, o nosso telhado. Observa que é bem simples, é bem tranquilo você fazer esse cone. E agora é só colar.
Ficou um cone perfeito. Agora você vai colar. Prontinho. O nosso cone. Agora é só colar aqui no telhado. Agora você vai passar a cola. Lembrando que você tem que alinhar perfeitamente, senão fica torta, fica torto o nosso telhado. Então está prontinho aqui o telhado. Observa que foi bem simples fazer, não tem mistério. Então está pronta a nossa luminária. Depois, no segundo vídeo, nós vamos fazer os detalhes. Os detalhes nós vamos fazer em Durepox. Então você vai aprender a trabalhar Durepox no cano de PVC. E aqui eu vou usar uma lâmpada de LED amarela de 7 watts. E é só colocar aqui a luminária. Então está prontinha. Agora só falta os detalhes e a pintura. Então aqui eu vou dar prosseguimento à segunda parte do vídeo. Então aqui tirei a lâmpada, que nós vamos fazer um trabalho bem legal aqui na luminária, que nós vamos fazer os detalhes em Masterpox. Vou ensinar vocês a trabalhar aqui com a Masterpox. Essa massa é tranquila de trabalhar. Elas são duas partes, que uma é resina e outra é a massa. Então você une as duas partes, ela vai endurecer e você consegue moldar o que você quiser. Ela não faz mal para a saúde, ela não é prejudicial, ela é uma massa bem tranquila, qualquer um pode manusear. Então depois que você manuseou aqui, você vai fazer o contorno aqui da janela. Então você coloca em volta da janela, lembrando que todos os pedaços devem ser do mesmo tamanho, da mesma espessura, porque senão vai ficar esquisito, vai ficar muito estranho. Então todos devem ter a mesma espessura e o mesmo tamanho. Então aqui você vai moldando aqui em volta da janela. Você vai moldando. Não precisa apertar muito, você vai moldando com o dedo, que ela é bem maleável, essa massa, bem tranquila de trabalhar. Essa massa você compra em lojas de materiais de construção, ela custa em torno de 3 a 4 reais. E aqui eu fiz uma espátula de PVC, eu afiei a ponta. Então aqui foi uma espátula improvisada de PVC que eu fiz. E aqui você vai cortando. Lembrando que você precisa cortar bem alinhado os pedaços, porque senão vai ficar torto. Então observe que está ficando bem legal, bem realístico. Então você vai cortando os pedaços bem alinhado. Então, à medida que você vai cortando, você vai acertando com o dedo para não ficar torta a massa. Então prontinho, observe que ficou muito legal, ficou simulando aqui pedras em volta da janela. Agora aqui eu vou mostrar como que faz aqui a porta. A porta vai ser o mesmo esquema, você vai cortando e ao mesmo tempo você vai alinhando os pedaços, vai acertando com o dedo. Observe que está muito realístico, está parecendo pedras em volta da porta, está muito bacana.
Então está prontinha aqui a porta. Agora você vai fazer o mesmo processo com as outras partes. Observe que já fiz, ficou perfeito. Então prontinho. Essa primeira parte está pronta. Agora eu vou usar aqui uma super cola instantânea, que nós vamos passar a cola em volta das pedras da massa epóxi para não soltar. Então você passa em volta de todas as pedras, de toda a massa para não soltar. Então prontinho, aqui já está pronta, já passei a cola. Então está prontinha aqui a nossa primeira parte aqui está pronta. Agora vamos para a segunda parte, que é a parte do segundo andar da nossa casinha. Então você vai fazer o mesmo processo, vai colocar massa epóxi em volta de da porta, das janelas, o mesmo processo. Então aqui eu não mostrei porque eu já mostrei o primeiro processo, então esse aqui já não é a mesma coisa. Então aqui você vai colar, fazer o mesmo processo. Então prontinho. Observe que ficou muito legal, ficou simulando as pedras. Bom, agora nós vamos começar aqui o telhado. E lembrando também, para a massa epóxi fixar no cano de PVC, você tem que lixar, o cano tem que estar lixado, que senão ela não fixa. Então aqui nós vamos dar a volta aqui no telhado. Então o excesso você tira. Então aqui você vai apertando, você vai até espalhar a massa. E lembrando também que essa massa epóxi ela seca rapidinho, ela seca em poucos minutos. Mais ou menos 7 minutos já está secando. Então você tem que ser um pouco rápida ou rápido. Então aqui você vai pegar a espátula e vai fazer esses cortes. Esses cortes são mais ou menos 1 centímetro ou 1,5 centímetros. Aí você escolhe qual você vai usar. Aqui eu estou usando 1 centímetro. Então prontinho, observe como que ficou bem legal. Agora nós vamos fazer a segunda parte aqui do telhado, a segunda rodada, que vão ser várias rodadas, se não me engano vai ser umas 4 rodadas. Então você vai espalhando a massa, lembrando que você vai espalhando a massa para cima. Então você vai apertando ela para cima e vai malhando. Não puxa a massa para baixo, para o outro telhado, sempre puxando para cima. E você vai deixar a divisa do telhado e agora você vai passar a espátula. Então agora você vai cortar mais ou menos no meio dos 2 cortes embaixo. Então entre os 2 cortes embaixo você corta no meio e em cima. Observa como que faz. Não tem mistério, é muito simples. O acabamento está ficando muito bacana. Os detalhes estão ficando muito realísticos. Então prontinho, observe que está ficando muito legal o nosso telhado. Agora vamos para a terceira rodada. Então mesmo processo, você vai apertando, vai malhando a massa, vai puxando ela para cima, vai apertando ela para cima e vai espalhando a massa. Então perfeito, agora você vai passar aqui a pequena espátula que nós improvisamos, que nós fizemos. Como eu disse, você vai cortando bem no meio, entre os 2 cortes de baixo, você vai cortar no meio e em cima.
Então está ficando muito realístico o nosso telhado, observe que está muito bacana. Então prontinho. Agora eu acelerei aqui um pouco o vídeo, agora eu estou bem no finalzinho, na ponta aqui do telhado. A ponta do telhado é bem simples também, você vai malhar. E vai fazer aqui os cortes com a nossa espátula improvisada de PVC. Então prontinho, nosso telhado está pronto. Observe que ficou muito legal, muito realístico. Ficou perfeito. Bom, agora nós vamos começar aqui um processo aqui de isolamento, que nós vamos começar aqui a pintura. Então vou colocar aqui para vocês verem como que ficou muito legal. Então vou isolar aqui a primeira parte. Vou usar aqui uma folha com fita crepe. Nós vamos pintar somente o balaústre, essa parte de cima. Nós vamos pintar ela com tinta spray. Ela precisa isolar bem para ficar bem pintadinha. Então aqui você vai isolar com uma folha de papel. Agora eu vou isolar aqui a torre, que é o segundo andar da nossa casinha. Você vai fazer o mesmo processo, que nós vamos pintar somente o telhado. E depois nós vamos pintar as janelas com tinta branca. Eu vou pintar ela com essas cores, mas se você quiser pintar com outras cores, você pode pintar da maneira que você quiser. Aqui eu vou usar um spray multiuso na cor branca, brilhante. Eu vou pintar essa parte de cima dos balaústres. Agora é só deixar secar. Agora eu vou pintar a parte de cima. Eu vou usar uma tinta spray multiuso na cor preta brilhante. Bom, agora nós vamos tirar aqui o isolamento que nós fizemos. Já está pronto, já está seca a tinta. Vou tirar esse isolamento que nós fizemos na segunda parte da nossa casinha. Bom, agora nós vamos começar a pintar as janelas e portas. Então, para isso, eu vou usar aqui um esmalte, uma tinta esmalte sintética na cor branca, branca brilhante. E nós vamos pintar as janelas e as portas. Somente as janelas e portas por dentro, nós não vamos pintar as pedras. As pedras vão ficar na cor natural da massa epóxi, que é essa cor cinza. Então aqui já pintei todas as portas, todas as janelas, somente por dentro.
somente as grades, ou seja, a parte de dentro. E agora nós vamos pintar a mesma coisa aqui na parte de cima da nossa casinha, as portas e janelas. Então está prontinha, já está pintada. Essa tinta esmalte, ela seca muito rapidinho. Vou colocar aqui a lâmpada. Então aqui já estou colocando aqui a parte de cima. Está quase pronta a nossa luminária. Está quase finalizada. Agora nós vamos pintar o telhado. Para pintar o telhado, nós vamos usar uma tinta acrílica metálica na cor ouro envelhecido. Então é uma tinta forte que pega em qualquer superfície. É uma tinta muito resistente, uma cor metálica, na cor ouro envelhecido. Então aqui tem um truque para vocês aprenderem, que nós vamos aqui pintar o telhado com essa cor ouro envelhecido. Você vai dar leves pinceladas. Você não vai pintar tudo, você vai dar leves pinceladas aqui na torre. Leves pinceladas mesmo, não pinta tudo. Então você vai dar umas leves pinceladas somente nas partes, na superfície mais para fora. Então você não vai forçar o pincel para dentro do telhado. Você vai pintar somente as partes superficiais de fora. Observa como que faz. Você dá leves pinceladas, bem leve, não força. E vai dar um efeito muito legal no nosso telhado. Vai dar aquele efeito de telhado desgastado. Vai ficar muito bacana. Então são leves pinceladas que você vai dar. Não força. Então está prontinha aqui a nossa casinha. Ficou muito legal. Espero que vocês tenham gostado da nossa casinha. Foram 2 vídeos muito bacana. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.